A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui que nos fala é o Bispo Luciano Ribeiro. Eu quero aqui estar falando um pouco desse estudo poderoso, um estudo abençoado, onde o qual Deus tem trazido em nossas vidas, para juntos podermos estar cada vez mais fortalecido na presença do Senhor. A igreja não pode negar a realidade da batalha espiritual, uma vez que a Bíblia está repleta de relatos sobre o conflito, confrontos e guerras espirituais em que nós temos passado. O livro de Jó, no seu capítulo de número 1, em seu versículo de número 12, onde o Senhor, por sua vez, fala até o versículo de número... Livro de Jó, capítulo de número 1, e versículo 12, vai dizer assim, a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas suas mãos. Somente contra ele não estenda as suas mãos. E Satanás saiu depressa do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse, os bois lavraram, e as jumentas estavam junto a eles, e deram sobre eles a sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumou, e só eu escapei para trazer-te nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e as tomaram, e os servos feriram os fios da espada, e só eu escapei para trazer-te novas. Estando ainda esses falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te nova. Olha só que coisa que nós podemos ver. Jó era um homem obediente? Sim. Um homem fiel a Deus, um homem onde o qual dizimava, um homem o qual ele oferecia as suas ofertas ao Senhor. Mas quando o inimigo ele aparece, ele não vai direto a Jó. Porque ele sabe que ele indo direto, ele não tinha autoridade para tocar. A Bíblia do Senhor vai dizer que Satanás ele vai diretamente ao Senhor e vai contestar ao Senhor, dizendo que Jó só tem o que tem. É o que é, porque o Senhor o guarda, o Senhor o abençoa. E fazendo isso, o Senhor então permite Satanás a tocar em tudo que Jó tem, menos nele. Vejamos também no livro de Mateus, o seu capítulo de número 4, o seu versículo 1 ao seu versículo 11, ele diz assim, acompanha comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornando-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e os serviram.
Veja bem que a gente pode ver dentro dessa palavra, a todo momento, o Satanás ele não desiste. Ele vai tentar de toda maneira tirar com que eu e você possamos permanecer fiel ao Senhor. Mas nós podemos ver que dentro desses dois textos, nós vemos que todos os dois estão fortemente preparados. Estão fortemente preparados na palavra do Senhor. O livro de Marcos, no seu capítulo de número 20, nós vamos já ver uma história totalmente já diferenciada. E no seu capítulo, no seu versículo de número 1 adiante, vai dizer: e chegaram ao outro lado do mar, e a província do Gadareno. E saindo ele do barco, lhe saiu logo aos seus encontros dos sepulcros um homem com espírito imundo, o que tinha a sua morada no sepulcro. E nem ainda com cadeias o podia aguentar e prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu a adorar, e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andavam ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entrando nos porcos, e as manadas se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que estivera na legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado, que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe qual grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisas Jesus lhe dissera, e todas essas maravilhas. Veja bem, se nós fôssemos aqui terminar, tem muitos outros capítulos e versículos onde vai falar acerca do confronto das guerras espirituais em que nós temos enfrentado. É inegável também a atuação de Satanás no nosso amado país, que tem o seu bojo um contexto religioso e cultural, variados em intensas práticas místicas ocultas. Portanto, não há lugar para passivistas na guerra espiritual, e que a igreja está envolvida. No Novo Testamento, a igreja é vista como uma grande militante, porque está em combate contra as hostes e a poderosos malignos. Veja bem, que como nós podemos aqui analisar que, infelizmente, muitos crentes têm enfrentado derrota nessa batalha. Quantas pessoas você conhece que já não estão mais na presença do Senhor? Quantas pessoas você hoje conhece que abandonaram a Bíblia, abandonaram a doutrina, porque não suportaram tamanha situação? Assim são muitos soldados despreparados,
Soldados que não têm força, soldados mal treinados, por isso eles voltam para trás e perdem sua batalha. Vejamos as principais razões. Primeira razão é a falta de conhecimento. Ninguém gosta de participar de um estudo bíblico. Quando falamos dentro de uma igreja sobre a escola dominical, sobre o estudo da palavra, você conta quantas pessoas sentam para aprender e escutar a palavra do Senhor e ver os princípios da Bíblia. Eu escuto por inúmeras vezes dentro do estudo pessoas dizer que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar ao Senhor, não conseguem buscar na presença de Deus. Precisamos urgentemente de crentes como crentes como os de Bereia, aonde aqueles homens e mulheres que buscavam a presença do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 11, diz assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado perceberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O que nós precisamos cada vez mais é examinar as Escrituras do Senhor. Não adianta eu escutar uma profecia, não adianta eu escutar uma revelação se eu não examinar as Escrituras do Senhor, se eu não buscar na palavra de Deus. É necessário, meu amado irmão, minha amada irmã, cada vez mais a gente buscar a palavra do Senhor. Há muito ceticismo, incredulidade. Não existe demônio indiferença, desinteresse pelo assunto, obsessão, mais atenção pelo diabo do que por Jesus. As doutrinas baseadas em experiências pessoais ou de terceiros. Muitas vezes a pessoa está preocupada mais buscando os seus interesses, do que buscar mesmo a palavra do Senhor. Em suma, a nossa proposta até mesmo é mostrar biblicamente a realidade da guerra espiritual, bem como conhecer quem é o nosso inimigo, a sua estratégia e como vencê-lo. Eu quero acreditar que se praticarmos o que vamos aprender nesse estudo, teremos cada vez mais um povo fortalecido e preparado, forte e vitorioso em todas as áreas. Vamos aqui estudar hoje acerca da doutrina dos anjos. Mas vamos aqui falar um pouco de quem são. Olha só, as Escrituras Sagradas nos ensinam que esses seres espirituais foram usados por Deus para realizar grandes obras. Um grupo permaneceu obediente a Deus e cumpriu a sua vontade, enquanto o outro grupo, que seria a terceira parte de anjo, desobedeceu e perdendo, portanto, a sua condição santa de permanecer no mundo celestial, de permanecer diante do Senhor. No livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, ele vai dizer no seu versículo de número 16, nós vemos aqui ele dizer: esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Deixa eu repetir, para que você possa entender a palavra do Senhor, para que nós possamos entender o que Deus ele quer falar conosco nessa poderosa palavra. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ainda no livro de Judas, seu versículo 6, vai dizer assim: e os anjos que não guardaram o seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, resolveu na escuridão e em prisão eternas, até o juízo daquele grande dia. A desobediência fez com que a terceira parte de anjos perdesse o mundo celestial, perdesse a grandiosidade que Deus tinha dado para eles. Mas existem duas colocações. A primeira
Qual é a origem dos anjos? A segunda, a natureza dos anjos. A primeira, que seria a origem dos anjos, ele seria vindo quando nós podemos ver, está no livro de Gênesis, em seu capítulo de número 1, aonde o Senhor diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quando Deus ele fala que no princípio criou o céu e a terra, os anjos já estavam. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o anjo já estava. Deus criou os anjos junto com o homem. Para que nós possamos então saber o quanto o Senhor ele era maravilhoso. Olha só no capítulo 2. Assim os céus e a terra e todos os exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º e a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia. Ele abençoou toda a terra. Nesse ponto de vista que nós podemos ver, a origem dos anjos, Deus ele criou os anjos e o homem juntamente. Mas a criação que Deus ele fez, os anjos se corrompeu, porque eles queriam então andar diante da sua vontade. A natureza dos anjos, diante da palavra do Senhor, eles eram seres espirituais incorporentes, anjos bons, o qual por sua vez eles eram aqueles que não carregavam ainda dentro deles, ou melhor, na sua grande maioria, não carregava a maldade. Mas a palavra do Senhor, ela diz no livro de 1 Tessalônico, no seu capítulo de número 5, o seu versículo de número 21, ela vai dizer assim: examinai tudo, retém o bem. Então os anjos bons, eles se examinaram, eles não se deixaram se corromper diante as transgressões e diante as situações em que estavam vivendo. Já no livro de Hebreus, em seu capítulo de número 1, em seu versículo de número 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguns que começam a falar sobre assexuados, né? Assexuados quer dizer se eles são machos, se eles são fêmeas e como que eles são. O livro de Marcos, o seu capítulo de número 12, em seu versículo de número 25, ele vai dizer assim: porquanto quando ressuscitarem dentro dos mortos, nem caçarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Espera aí. Então os anjos, por sua vez, não têm uma definição. Então não podemos classificá-los como anjo masculino ou anjo feminino. É um anjo, aonde a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 12, ele vai repetir aqui novamente: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então seremos como eles. São superiores ao homem, segundo a palavra do Senhor, aonde o qual Deus, por sua vez, tem nos ensinado que os anjos são, sim, superiores aos homens. Afinal, o Senhor, por sua vez, nos fez superiores para que pudesse estar caminhando e andando diante da situação. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, da glória e da honra coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Então o Senhor nos fez um pouco inferior aos anjos. Porém, através da redenção, os anjos, ele nos serve. Invisivelmente, ele é aquele que estão
para nos servir. No mesmo livro de Hebreus, em seu capítulo de número 1, versículo 13, em seu versículo 13 e versículo 14, diz assim: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo desses teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E quem é que vai herdar a salvação? E quem é que vai estar para herdar a salvação? Que somos nós. Alguns falam que os anjos já viram, os anjos andam pelas ruas, mas os anjos são invisíveis. Aonde no livro de Gênesis, o seu capítulo de número 8, versículo 1 e 2 diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Maré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda, e aos encontrou, inclinou-se à terra. No livro de Gênesis ainda, Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de manhã, estando ele assentado à porta da... Ainda no livro de Gênesis ainda nós podemos ver o Senhor, ele falar acerca da sua palavra, e nós vemos como Deus, ele tem retratado-se. Os anjos são invisíveis? Sim. No mesmo livro de Gênesis, para que a gente ainda possa continuar, no seu capítulo de número 19, em seu versículo 1, diz: Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Assentado estes, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso senhor, servo, dernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguirei os vossos caminhos. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito. E foram, entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitasse aos homens daquela cidade, cercaram a casa aos homens de Sodoma, dando os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o para fora a nós, para que o abusemos dele. Olha só a audácia que esses homens tiveram. São homens invisíveis, porém estão a serviço para servir aqueles que vão herdar a salvação. Mas, bispo, eles são ilimitados? Sim. Os anjos também possuem limitações. E essas ilimitações que foi dada por Deus no livro de Mateus, ao seu capítulo de número 24, e seu versículo 36, vai dizer assim: Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do Senhor, nem o Filho, senão o Pai. Quais são as personalidades dos anjos? A personalidade dos anjos, eles são inteligentes, eles têm vontade própria, eles também têm emoção. Se nós olharmos o livro onde o qual escrito está em 2 Samuel, em seu capítulo de número 14, em seu versículo de número 20, nós vamos ver o quanto eles são inteligentes. Diz assim a palavra do Senhor: Para mudar o aspecto desse caso, foi que o teu servo Joabe fez isso, porém sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus. Olha o quanto o Senhor deu sabedoria para o anjo, para poder tomar decisões e para poder também ter vontade própria. Aqui nós podemos ver no livro de Judas, seu versículo de número 6, que ele também tem vontade própria.
onde ele vai dizer assim: e a anjos os que não guardaram os seus status original, mas abandonaram os seus próprios domicílios, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o que juízo da guarda do grande dia. Você vê como ele tem vontade própria? Ele teve vontade de decidir o que ele poderia fazer. Deus ele fez o anjo com tanta inteligência que até vontade própria ele deu para ele, para que ele pudesse tomar decisões daquilo que era certo e do que era errado. Eu vejo que eles também têm emoção. As emoções dos anjos, ele vem superar as emoções nossas. As emoções do anjo no capítulo 2, versículo 13, o qual o Senhor, por sua vez, ele diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens e a quem ele quer bem. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então nós podemos ver que eles têm inteligências, têm vontade própria, têm emoções. E se nós fôssemos classificar, ou melhor, a classificação dos anjos, dada já pelo Senhor. O Senhor, por sua vez, ele classifica os anjos dentro da sua natureza, e cada um tem a sua função. Eu não posso, muitas vezes a gente vê situações e as pessoas atropelando um ao outro, se até no mundo celestial existe uma organização. O anjo do Senhor, o anjo que ele era incomparável, muitas vezes é identificado como o próprio Deus. Uma vez que o anjo do Senhor deixa de aparecer depois da encarnação, suas aparições, ele é constante no livro de Atos Apóstolos, tão frequentemente identificado como o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá dentro de uma teofania, em que nós podemos dizer que todos confundiam o anjo com o próprio Senhor Jesus. No livro de Gênesis, seu capítulo de número 16, em seu versículo de número 5, ao versículo 7, diz assim: disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e a ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de sul. Vejamos bem que quando o anjo acha, disse a indagar a serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: cujo de presença de Sarai, minha senhora. O anjo, quando aparece diante de Agar, ela vai confundir, pensando que é o próprio Senhor. Assim também nós podemos ver isso no livro de Josué, quando o próprio Senhor, o anjo do Senhor, aparece a Josué. Ou no livro de Daniel, nós vemos aí o anjo aparecendo e falando diretamente com ele. Já os serafins localizam-se acima do trono de Deus. Mas, bispo, já participei de estudos onde foi dito que o trono do Senhor está no último céu. E nenhum ser pode estar acima. Quando a gente olha o livro de Isaías, em seu capítulo de número 6, aonde por sua vez a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, no versículo 1 em diante: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abalas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, nos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou de lábios impuros, hábito no meio de um povo de impuros, hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Esses anjos que são os serafins, eles estão acima e eles não estão vendo o trono do Senhor. Vai dizer que com as asas ele tampa os seus olhos para não ver o trono do Senhor, e seus pés reluzente, como então eles não pudessem pisar. Mas eles estavam ali louvando ao Senhor, cantando a Deus, glorificando ao Senhor. E eles estão localizados acima do trono de Deus, em um ministério constante de adoração ao Senhor. Os querubins, por sua vez, são a revelação da majestade e da glória de Deus. Foram destinados para defender a santidade de Deus no jardim. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, em seu capítulo de número 3, em seu versículo de número 22 e ao seu versículo 24, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que for tornado. Expulsou o homem e colocou querubins aos orientes do jardim do Éden. E ao refugir deu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós podemos ver que os querubins têm uma grande importância e missão de defender a santidade de Deus. Até o dia de hoje, não se sabe ao certo aonde está o jardim. Mas no grande dia, aqueles que guardam a porta do jardim abrirá, para que eu e você possamos entrar e lá morar, fazer morada com o Senhor. Uma certa vez eu ministrei acerca dos anjos do Senhor e disse que o Senhor fez os anjos do Senhor. Ele fez aí até mesmo os serafins para poder estar adorando, os querubins para guardar a sua santidade. Mas quando, por sua vez, houve uma grande situação, uma guerra, o Senhor, do seu último fôlego, ele gritou o nome do arcanjo Miguel, que é o único chamado de arcanjo, e aparece no livro de Judas, né, até mesmo no seu versículo de número 9, aonde, por sua vez, ele diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quanto contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor que te repreende. O arcanjo Miguel tinha poder, sim, porque o Senhor deu para ele todo o poder. Mas na hora de repreender, o Senhor, o Gabriel, por sua vez, ele não se tomou para repreender ou amaldiçoar quem já é amaldiçoado. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Quantas das vezes eu e você ouve alguns
líderes religiosos, dizendo: eu estou te amaldiçoando. Quem é ele? Quem pensa que é ele para amaldiçoar alguém? Se nem mesmo o arcanjo Miguel, numa luta travada com Satanás, se atreveu a amaldiçoar. Prestamos bem atenção nisso. O comando dos seus próprios anjos, o Senhor tem em suas mãos. Você vê que o Senhor, ele tem o comando. Ele que comanda os seus anjos. No livro das Revelações, ao livro de Apocalipse, capítulo 12, em seu versículo 7 vai dizer: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. É uma classe elevada de anjos, mensageiros de Deus aos homens. Gabriel foi incumbido de uma missão muito especial. Ele está incumbido de lutar por mim e por você. Ele está incumbido de poder estar lutando pelas nossas vidas. Quero aqui abrir uma observação. Há uma coisa que nós vemos, eu acho errado, que as criancinhas são anjinhos. Ou que elas se tornem anjos quando falecem, pois os anjos não são espíritos de homem. Nenhuma referência bíblica ensina que Deus nomeou um anjo pessoal para cada um, que seria o chamado como anjo da guarda. Nós sabemos que anjos não protegem. Nós sabemos, que anjo nos protege. E pode ser bem mais do que um só. O livro de Salmos, em seu capítulo de número 34, ela vai dizer claramente o seu versículo 7, aonde o qual diz assim, no capítulo 4, ou melhor, capítulo 34, em seu versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao derredor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor está sobre a minha e a sua vida. As principais atividades angelicais. Primeira atividade: glorificar a Deus constantemente. Revelar e comunicar a mensagem de Deus. Proteger e livrar aqueles a quem Deus tem escolhido. Fortalecer nos momentos mais difíceis em que nós temos passado. Encorajar nas horas dos perigos. Executar o juízo de Deus. Guerrear batalhas espirituais em nosso favor. Quando eu falo aqui glorificar a Deus constantemente, quer dizer que os anjos eles estão preparados, fortalecidos para glorificar ao Senhor em todo o momento, dia e noite, sabendo-se que aquele momento é o momento onde o qual o Senhor se alegra. Quando você lê no livro de Isaías, no seu capítulo 6, em seu versículo 3, e diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da sua glória. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Revelar e comunicar a mensagem. Sabe aquela oração que você faz? E que muitas das vezes você mesmo diz que Deus não ouviu a tua oração? Livro de Daniel, seu capítulo de número 9, em versículo 21 e 22 diz: falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde.
Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Ele revela, ele vai comunicar a mensagem de Deus para a minha vida e a sua vida. Tem gente que começa a dizer que o anjo não protege. Ele tanto protege como ele nos livra de todo mal. Ele é aquele que vai estar sobre as nossas vidas a todo momento, para que possamos estar buscando o Senhor, glorificando a Deus. No livro de Salmos, capítulo 34 e 37, nós já vimos que o anjo do Senhor acampa-se ao derredor do que os teme e os livra. Fortalece eu e você. Ele está fortalecendo para que nós nunca estejamos só. Livro de Daniel, no seu capítulo 10, em seu versículo 19, ele vai dizer, ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalece. Naquele momento, Daniel estava totalmente enfraquecido. Mas ele se fortaleceu diante da situação. Ao livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 27, em seu versículo 23 e 24, nós vemos aqui nesse momento no qual Paulo está aprisionado. Talvez nesse momento Paulo está com seu semblante já totalmente esclarecido por todas as missões e lutas que ele já tinha enfrentado. Mas faltava para ele ainda mais uma missão. Faltava para ele ainda mais uma situação a passar. E no momento que ele vai para passar diante da situação, talvez ele estaria enfraquecido. Mas eu vejo aqui agora o anjo do Senhor encorajar nas horas de perigo, nas horas de luta, nas horas que ele está atravessando. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 27, vai dizer no versículo de número 23 e 24, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, é a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Quer dizer, vai guerrear, batalhar a nosso favor. O que me chama a atenção, dentro dessa poderosa palavra, que além de que você e eu estamos passando, Deus ainda vai te encorajar a ajudar outras pessoas. Deus vai te fortalecer a levantar outras pessoas. Mas, bispo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe a situação que eu enfrento nesse momento. Verdadeiramente eu não sei. Mas o Senhor sabe. Mas quando nos colocamos em oração, Paulo estava orando, mesmo com a sua pouca força, o anjo vai fortalecê-lo e dizer para ele: Paulo, é necessário que você compareça até a César. E olha ao seu redor, há pessoas mais fracas que você, há pessoas que estão mais desesperadas que você, e você será aquele que vai fortalecê-los. Quando eu vejo essa palavra, eu vejo que no meio da embarcação que Paulo está indo a caminho de Roma, para ter um encontro com César, a embarcação sofre um naufrágio. E Paulo, ele é solto, e ele está solto dentro do barco, onde todos estão presos. E Paulo está encorajando a todos, com uma palavra, com oração. E quando o barco quebra, todos estão
aterrorizados. E os soldados temem pelas suas vidas, e ele disse: todos estão aqui. Por isso não tem necessidade de vocês tirarem as suas vidas. Quem é que o seu perseguidor está te atacando e você vai levar uma palavra de conforto para ele? Só quem está verdadeiramente revestido do poder da palavra de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não se pegue diante das situações. Porque o Senhor é Deus que está contigo a todo momento e é Ele que vai te abençoar. É Ele que vai te guardar. É Ele que vai te responder por ti. Fique com esse pequeno estudo e que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente. Peço para você que você possa deixar aí o seu ok, que você compartilhe e que o nome do Senhor venha a ser glorificado poderosamente na sua vida. Deus abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo em nome do Senhor.